Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores adolescentes determinados para o bem. Começa mais uma semana e graças a Deus, né, gente, que nos concede mais um momento para nós estudarmos juntos o que Ele tem para ensinar para a gente e como eu aprendo de Deus, viu? Eu fico contente de ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que o meu pai, o nosso pai, nos ensina. E eu vivo aprendendo e quero aprender para sempre. É o meu desejo, sabe? Porque é impressionante quando a gente lê a Bíblia. Acho que já aconteceu isso com você, né? Quando a gente lê a Bíblia, já leu aquele texto e você lê de novo, parece tudo novo, mais profundo, mais bonito. É porque Deus faz a Bíblia ela ser algo real para o nosso momento que a gente está vivendo, né? Então, por mais que você tenha lido um versinho lá no passado e você lê ele de novo, você está vivendo um outro contexto. E é isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam agora vivendo um outro contexto, porque eles tiveram uma outra escolha. Eles viveram na época dos juízes, né? E o último juiz foi Samuel, como a gente estudou nessa semana passada. E agora eles resolveram pedir um rei. Eles não queriam mais um juiz, né? Juiz e sacerdote. Inclusive, o estudo dessa semana fala que ele era chamado de vidente. Não vidente, esse que a gente ouve aí no dia a dia, né? Diferente. Mas era alguém que de Deus recebia as instruções diretamente, as orientações. Interessante que Deus dava instruções práticas e também foi feito um roteiro, né, para o novo rei. Diz que Samuel escreveu como é que seria o direito do rei e os seus deveres. Interessante a legislação, né, acompanhando assim já no começo da história dos reis. O primeiro rei, então, estava sendo escolhido pelo povo. E a gente vai conversar nessa semana a respeito do motivo, né? O verdadeiro motivo que fez com que o povo escolhesse um rei. Primeiro, eles chegaram para Samuel, e você pode acompanhar a história dessa semana em 1 Samuel, capítulos 8 até o capítulo 14. Fiz questão de ler tudo atentamente, é muito boa a leitura da Bíblia, porque você vai tirando, né, as suas conclusões próprias, ainda que eu faça um comentário aqui, mas é bom você mesmo averiguar aquilo que Deus vai falar dentro da sua realidade, dentro da sua circunstância de vida. Então, por isso que eu recomendo muito que você leia o trecho da Bíblia que é recomendado em cada dia da semana, tá? Bom, então essa semana, 1 Samuel 8 a 14, o capítulo do livro Escolhidos, você que já tem o livro em casa e já quiser acompanhar antes, né? O capítulo é o 59 e o capítulo 60, são 2 capítulos então falando dessa história do novo rei que assumiu ali o povo de Israel. E olha só, interessante anotar que o livro Escolhidos, ele traz o real motivo pelo qual aquele povo estava querendo um novo rei. Mas a verdade é que eles chegaram para Samuel apresentando um outro motivo. É interessante que na conversa, isso acontece muito, é orientação, tá no manual de conciliadores, que o conciliador tem que tentar procurar ouvir a conversa e buscar averiguar qual é o real motivo, qual a real necessidade da pessoa que está litigando ali, né? Que está discutindo, que está brigando, vamos falar na palavra assim no geral, né? Que está tendo conflito ali com a outra. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas a real necessidade ou a motivação é outra. Né? Então, diz que o conciliador deve estar atento, o mediador deve estar atento para tentar descobrir qual é a real necessidade. E Samuel, como um bom mediador e conciliador que era, né, muito inteligente, que vivia conectado com Deus, essa semana a gente vai ver que tudo que o povo falava, por exemplo, fez esse pedido de um novo rei, ele ia lá e levava para Deus. Segredo de Samuel, considerado um homem justo, tá? Ele levava tudo para Deus. Como é que você está aí no dia a dia? Quando alguém te faz um pedido, um filho, um pai, um amigo, um professor, um chefe, né? Qualquer pessoa, você, antes de responder que vai conceder ou que vai analisar e tal, você leva para Deus. Vamos pensar na atitude de Samuel. O povo pediu um rei, mas eles chegaram alegando, olha só, que eles queriam um rei porque os filhos de Samuel não eram justos tanto quanto ele. Que coisa, né, gente?
a história se repete, os filhos de Eli, que ele viveu ali no templo junto com Eli, e os filhos dele, que a gente acompanhou aqui, os filhos de Eli eram terríveis, corruptos, perversos, a Bíblia diz. De repente vem os filhos de Samuel, Samuel tão justo, tão honesto, né? E lá vem os filhos também nessa mesma linha. E aqui o livro Escolhidos diz que até certo ponto Samuel também foi responsável por não ter sido mais severo na repreensão dos filhos, né? E severidade não significa falta de amor, não significa grosseria, não significa estupidez, é seriedade naquilo que se faz, sem amolecer muitas vezes, né? Tem pai que coloca ali 1 minuto o filho de castigo e fala assim, aí o filho faz aquela carinha ou chora, aquele drama todo, o pai vai lá e, ai, tá bom, meu filho e tal, etc. Então, assim, até faz uma tentativa de repreender, mas não segura firme, como disse, né? Como deveria. Firmeza e amor junto, né? E Deus ensina isso. Então, olha só, né, a responsabilidade de Samuel, mas os filhos dele, como diz o livro Escolhidos, que foi até certo ponto a responsabilidade do pai, quer dizer que de um ponto em diante, escolha própria, né? Também não tem desculpa. Então, assim, esses filhos eram corruptos, aceitavam suborno, não eram justos como ele. O povo chegou falando, olha aí, Samuel, não dá, a gente não vai querer os seus filhos governando a gente, sendo juiz entre nós, porque eles já tinham sido eleitos juízes pelo próprio pai e tal. E aí Samuel levou para Deus, não achou bom esse pedido de ter um rei, e levou para Deus. E aí Deus vai e bate um papo com Samuel e fala assim, ó, na verdade, Samuel, conceda um rei para eles, porque eles estão rejeitando, não é você, porque você é um bom juiz. Você, né, é como se Deus estivesse conversando com Samuel, não, você fez tudo que é correto, né? Eles estão rejeitando a mim, porque eu deveria ser digno da confiança deles. E diz o livro Escolhidos, e eu achei interessantíssimo isso, porque se fosse mesmo por causa dos filhos de Samuel que o povo queria um rei, diz que Samuel teria destituído os filhos dele, né, de serem os juízes. Quer dizer, ele era justo mesmo, ele era honesto. Ele estava disposto a tirar os filhos daquele governo, se eram errados, se não eram adequados filhos, como ele era, ele faria justiça. E viria um outro juiz que representasse a Deus da maneira como deveria, mas não um rei. Aí ele falou assim, só que avisa para eles querem um rei, então é o seguinte, eles querem imitar, né? Na verdade veio ali Deus mostrando a real motivação, o real porquê que eles estavam querendo um rei. Eles queriam imitar as nações vizinhas, e a gente vai bater um papo nessa semana sobre esse papo de querer imitar os outros, né? E é interessante o porquê que eles quiseram imitar os outros, viu? Às vezes tem gente que imita os outros, não tem um comportamento próprio, não tem atitudes próprias, não tem decisões próprias, vai pela a consciência do outro, não pela sua própria. E quem sabe é esse o motivo mesmo que a gente vai estudar essa semana, que levou o povo a querer um rei, hein? Vamos analisar juntos? Que Deus possa nos ajudar, então, a pensar nas nossas escolhas. O capítulo termina do livro Escolhidos falando que eles se arrependeram da escolha que fizeram. Fala assim, ó. Quanta amargura trazia para eles o pensamento de que Saul tinha sido colocado no trono por sua própria escolha. Vamos pensar nesse começo de semana, qual é a sua escolha, né, que você tem feito? Diz que Deus não se agradou, achou o pedido deles ruim, né, mas ele respeita as nossas escolhas. Tem gente que pede opinião e na verdade ela não quer saber opinião coisa nenhuma, ela só pede por pedir. Ela é formal no pedido. O que você acha disso? Mas ela já está determinada a fazer aquilo. É o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam falando assim, então a gente queria, sabe, um rei, porque seus filhos não são adequados, não estão aptos e tal. Não era essa a verdade, porque já queria mesmo. É tanto que depois que Samuel consulta Deus e Deus fala, tá bom, vocês querem um rei, eu vou respeitar a escolha de vocês, mas sabe que isso vai trazer péssimas consequências. Então, assim, ele detalha o que vai acontecer. Ele ia cobrar impostos pesados, os filhos deles iam ser escravos do rei, as filhas e tal, e fala de todas as consequências. Aí o povo fala assim, não, mas mesmo assim a gente quer, entendeu? Então, assim, Samuel já percebeu e Deus mostrou que realmente eles estavam determinados a fazer isso. Eles queriam porque queriam o rei, acabou, não importasse as consequências, cuidado com quero porque quero.
meditar. Com carinho, vamos analisar junto as nossas escolhas nessa semana. Que Deus nos ajude a ter boas escolhas, para que não se arrependa, né, como aconteceu de eles ficarem amargurados por terem tomado essa decisão. Que Deus nos ajude. Vamos aprender muita coisa juntos nessa semana, para a honra e glória de Deus. Um grande abraço, lembrando de dar um pulinho no canal do YouTube, dar um clique, um joinha para compartilhar para outras pessoas isso que nós estudamos da palavra do nosso Pai, tá bom? E não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.